Então, retomando o assunto de números inteiros, na aula passada nós vimos como trabalhar a multiplicação de números inteiros. E a gente viu que uma maneira bem simples de nós entendermos o processo do jogo de sinais é lembrarmos da seguinte regra. Se a gente multiplica números positivo e positivo, negativo e negativo, o resultado da multiplicação é um número positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Se a gente multiplica número positivo por um número negativo, ou um número negativo por um número positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, por essa regra, a gente pode fazer qualquer multiplicação. A gente vai só lembrar como fazer essas multiplicações para começar o assunto de hoje, que é propriedades da multiplicação. Então, a gente vai começar resolvendo. Menos com mais, sinais diferentes dá negativo. 2 vezes 6, 12. Sinais iguais, mais com mais, dá mais. 9 vezes 3, 27. Sinais diferentes, menos com mais, dá menos. 1 vezes 4 é 4. Sinais iguais dá mais. 3 vezes 2, 6. Sinais iguais também dá mais. Menos com menos dá mais. 8 vezes 2, 16. 0 vezes qualquer número inteiro, ou vezes qualquer número, é 0. Se o número não tem sinal, ele é positivo. Então, sinais diferentes dá menos. 3 vezes 8, 24. Se ele não tem sinal, é positivo. Sinais diferentes dá menos. 7 vezes 2, 14. E qualquer número vezes 0 é 0. Então, isso foi o que nós vimos a semana passada. Para hoje, nós temos as propriedades da multiplicação, que nós vamos começar da página 183. Então, propriedades da multiplicação. Como já vimos como multiplicar dois números inteiros, e no caso de 3 ou mais fatores. Então, é isso que nós vamos ver agora, como no exemplo aqui. Para a gente multiplicar, por exemplo, mais 2 vezes menos 3 vezes 5, menos 5. Como a gente efetua essa multiplicação? Então, multiplicamos 2 a 2. Então, aqui vamos começar primeiro pelos dois primeiros números. Menos com mais dá menos, 2 vezes 3, 6. Repete o vezes, repete o menos 5. Menos com menos dá mais, sinais iguais dá mais, 6 vezes 5, 30. Isso é uma maneira de fazer, multiplicando os dois primeiros. Mas eu também posso resolver multiplicando os dois últimos. Repete o primeiro número, mais 2, repete o vezes, menos com menos dá mais, 3 vezes 5, 15. E sinais iguais também dá mais, 2 vezes 15 dá 30. Então, tanto faz de um jeito ou do outro. Então, isso a gente fez associando os fatores de maneiras diferentes, aqui os dois primeiros, aqui os dois últimos, e observamos que o resultado não se altera. Então, a gente vai começar pela propriedade associativa em relação à multiplicação, e na propriedade diz assim: na multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associá-los de maneiras diferentes e obter o mesmo produto, ou seja, A vezes B vezes C são números inteiros. Então, se eu trocar aqui por qualquer número, ó, A vezes B associado vezes C, ou então repete o A e eu resolvo os dois últimos, isso aqui se resume na propriedade que nós vimos agora. Então, eu vou colocar para vocês aqui um exemplo dessas propriedades para a gente entender como funciona. Então, primeira propriedade, ó. Primeira propriedade é propriedade associativa. Então, na propriedade associativa, associando os dois fatores, como nós fizemos lá, ó. Menos com menos dá mais, 2 vezes 3, 6. Repete o vezes, repete o menos 5, igual. Sinais diferentes, dá menos, 6 vezes 5, 30. Esse é o resultado. Agora, vamos ver com outros números aqui. Ó, os mesmos números, mas associando de maneira diferente. Aqui eu associei os dois primeiros, que eu vou associar os dois últimos. Então, repete o menos 2, se eu escolhi associar os dois últimos, e vou responder aqui, ó. Menos com menos dá mais, sinais iguais dá mais. 3 vezes 5, 15. E agora eu vou associar os dois últimos números. Menos com mais dá menos, 2 vezes 15, 30. Então, não importa a forma, se a gente associa, o resultado do produto vai ser o mesmo, não se altera. Isso é a propriedade associativa. A propriedade comutativa diz
A ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Então, aqui eu tenho ó, menos 6 vezes menos 7, ou aqui menos 7 vezes menos 6. O resultado será igual. Menos com menos dá mais, 6 vezes 7, 42. Menos com menos dá mais, 7 vezes 6, 42. Então, independente da ordem, o resultado não se altera. A terceira propriedade é a propriedade distributiva. Então, distribuir. A gente vai multiplicar esse número vezes o primeiro e esse número vezes o segundo. Então, preste atenção como funciona essa propriedade. Repete o menos 2, repete o vezes e repete o menos 3. Esse, o vezes e o menos 3. E vai somar agora o menos 2 com menos 4. Repete o menos 2 e vezes e repete o mais 4. Distribuir o 2 com 3 e o 2 com 4. E agora eu vou multiplicar as duas multiplicações aqui obtidas. Menos com menos dá mais, 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. E vou somar, menos com mais dá menos, 2 vezes 4, 8. E agora eu vou retirar o parêntese para resolver. Repete o mais 6. Quando tem mais, antes de um parêntese, repete o que tem aqui, repete o 8. Se eu tenho 6 e gasto 8, fico devendo 2. Então, isso é um exemplo de aplicação da propriedade distributiva. Vamos ver mais um exemplo. Agora a gente vai ver a propriedade quando o fator que multiplica está no final. Então, é esse vezes esse e esse vezes esse. Então, menos 4 com menos 3. Então, repete o menos 3 vezes o mais 4. Repete o sinal que está dentro do parênteses, se for menos, ou se for mais, repete ele aqui. E agora eu vou o menos 2 vezes o mais 4. O mais 4 vai multiplicar os números que estão dentro do colchete, ó. E aqui eu vou multiplicar aqui os fatores que estão marcados. Menos com mais dá menos, 3 vezes 4, 12. E vai somar com menos com mais dá menos, 2 vezes 4, 8. Tirando os parênteses, repete o 12. Quando mais está antes do parêntese, repete, então pode fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos, repete o 8. Então, repete o que está no parêntese. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 12 mais 8, 20. Então, esse é o resultado do cálculo feito, tá? E a última propriedade é a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1 ou mais 1. Então, multiplicando 1 por qualquer número, o resultado será o próprio número. Então, mais 1 vezes mais 8, mais 8. Sinais iguais, repete o sinal, 1 vezes 8, 8. Sinais diferentes, repete o sinal, 3 vezes 1, 3. Mais 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número, ó. É o próprio número, tá? Então, essas são as propriedades que nós vamos ver agora na atividade.